Muito bem, vamos começar, é 1h45, bem-vindos. Felizmente que vocês estão aqui para as 10 coisas que são divertidas para a história da família, uma atividade. E sabemos que vai ser a melhor classe de toda a convenção. Estamos entusiasmados que vocês estão aqui. Eu trabalho fazendo o scrapbook. E também trabalho muito com preservar memórias. Eu gosto muito de como preservar memórias. E eu estou muito feliz aqui. Eu gosto de falar com pessoas e fazer com que vocês estejam entusiasmados com preservar a história da família de vocês. Estarei apresentando com Bennett. Ele é muito importante e especial. Ele trabalha com web e tem muita experiência com a internet. E vocês vão ver que ele é bem entendido no assunto. Eu gostaria de falar 10 coisas divertidas que vocês podem fazer para a história da família. Hoje eu gostaria de dizer vários tópicos que vão estar sob esses itens. Preservar fotos, diários, cartas, gravar o que vocês aprenderam, compartilhar a história da família com outros e ajudar outros com a sua família, com a história da sua família. Essas atividades que nós vamos fazer, elas vão se encaixar nesses tópicos. Vocês se lembram, o título da classe é 10 coisas divertidas, não coisas que vão causar estresse em vocês. Quantos de vocês já estão cheios de informação? E nós estamos ainda começando, então quando vocês terminarem essa conferência, vocês vão ter muito conhecimento. Então, à medida que vocês veem essa classe, vocês não precisam fazer todas essas coisas. Aí, o que nós esperamos é que nós vamos introduzir para vocês as 10 coisas e vocês vão escolher aquilo que é mais interessante e vão dar um lugar para que vocês iniciem. Então, não fiquem estressados. Puxa, eu vou ter que fazer as 10 coisas. Pegue uma coisa ou duas que você está interessado e nós vamos te dar uma informação para ajudar a iniciar e aprender mais. Então, por favor, não se estressem com as coisas que nós vamos ensinar, pensando que vocês têm que colocar tudo em prática. Então, um pouquinho de cada coisa de cada vez. Então, vamos começar hoje. Nós estamos entregando papéis para vocês, sim. Nós temos aqui no fim da sala. Então, isso está disponível para vocês. Muito obrigada. Então, vamos começar com, primeiro, a atividade ou manter um blog pessoal ou familiar. Quantos de vocês têm blogs? Nós temos alguns de vocês. E blog é uma coisa que está sendo usada muito. Existem várias razões para isso. E uma das coisas que é importante, é uma ótima maneira de capturar coisas importantes da família, preservar a sua história atual, o que está acontecendo agora. E também funciona para que vocês se atualizem com as coisas que estão acontecendo na família e com amigos. Existem muitas coisas que vocês podem fazer com o blog, dependendo de que direção vocês querem tomar. Eu tenho uma prima que mora em Washington e eu estou aqui em Utah, então não nos vemos muito. Então, nós temos o blog e nós escrevemos nisso quase todo dia. E ela tem... E esse blog que nós temos é como um blog familiar. Por exemplo, eu compartilho com ela. A minha filha, o aniversário dela 7 anos, e isso é que ela gosta, que ela não gosta. Então, ela está colocando tudo no blog que ela tem, como histórias da família e coisas interessantes. Isso é é como se fosse um diário. Isso são coisas divertidas que nós fizemos isso. E eu gosto muito de ir nesse blog porque eu gosto de ler. E eu estou conectado com essa família mesmo que eu a veja poucas vezes por ano. E ela me deixa saber o que está acontecendo. Mas eu acho que é muito bom da parte dela que ela está fazendo com que todos nós possamos saber o que está acontecendo com toda a família. É uma ótima atividade para toda a família. Então, que nós possamos ver o blog. E também estar juntos como família e também registrar como família.
Vocês podem começar como família e também é uma boa oportunidade para que todos possam participar e colocar informação. Então, cada vez que você aprende alguma coisa sobre seus antepassados, você coloca nesse blog. Então, blogs é uma boa oportunidade de compartilhar informações. Nós temos 6 classes diferentes aqui no Centro de Conferências sobre blogging. Então, é um tópico muito importante e compartilhar informações. Estas são algumas das classes que estão acontecendo e, por exemplo, descobrir, criar tradições familiares. A vida está em detalhes. A média social em parte 1 e 2, estar presentes e 365 dias de blogging. Então, é muito importante que faça com que você se familiarize sobre esse tema de blogging. Então, muitas pessoas vão te ajudar se você gostaria de começar e compreender melhor como o blog funciona. É muito importante vocês registrarem informações sobre sua família. E muitas vezes, vocês podem imprimir as coisas mais importantes que estão no blog e vocês podem preservar dessa maneira, imprimindo coisas importantes do blog e colocando num diário. É uma ótima oportunidade de vocês compartilharem informações importantes sobre sua família com outros. Então, nossa primeira atividade será blogging. Nossa atividade número 2 é gravar uma entrevista de áudio. Existem várias maneiras que vocês podem fazer na entrevista de áudio. Por exemplo, você pode fazer uma gravação sua. Você pode também gravar a memória de familiares. Existem 2 coisas que nós vamos falar hoje ao falar sobre gravação e áudio. A primeira coisa que vamos falar é como encontrar um booth e trazer a história da sua vida, né? Trazer a vida à sua história. Eles vão fazer uma gravação e vocês vão gravar por uns 10 minutos que vocês vão ter que levar essas memórias para casa. E lembra que nós falamos sobre coisas que eles vão fazer hoje? Então, nós vamos ter profissionais que vão contar histórias. E vocês vão ver o poder que está numa boa história, da maneira como você narra uma boa história. Muitas vezes, eu não sei o que vou falar, eu vou falar para mim mesma, isso é muito inconfortável, mas eles vão ajudá-lo com perguntas e vão fazer com que você se lembre de algumas memórias que você quer preservar. Muitas pessoas não sabem o que eu vou dizer nessa gravação, o que é importante, mas nós temos muitas perguntas importantes para que você possa começar a pensar coisas que você gostaria de preservar. É uma ótima maneira de fazer, você ter uma gravação. Eu tenho um bisavô que ele esteve na batalha da Segunda Guerra Mundial. E eu só descobri agora que ele ajudou muitas pessoas do campo de concentração a serem libertados. Ele nunca disse para sua esposa ou filhos, porque era uma memória de muita dor e levou 50 anos para que ele pudesse falar sobre esse assunto. E quando nós descobrimos, depois que ele começou a falar sobre essas memórias, nós começamos a fazer uma entrevista com ele e permitimos que ele compartilhasse essas experiências conosco. E foi um processo de liberação para ele, tirar essa dor que ele guardava por muito tempo. E foi também um momento de conexão para nós, porque era o nosso bisavô, que foi uma experiência maravilhosa da Segunda Guerra Mundial. E agora nós temos essa memória que está preservada numa forma de áudio. Ouvir a sua voz falando dessa experiência, ouvir o momento em que ele se sentiu emocionado. Isso tudo foi gravado. É muito diferente quando você ouve a voz da própria pessoa falando dessa experiência. O que ele aprendeu, o que ele viveu. E existe um poder muito grande de ter a gravação de áudio.
E isso é uma maneira de ter a sua própria história viva. Algumas maneiras que nós temos para fazer isso, existem alguns aplicativos no seu iPhone que você pode usar para isso. É um aplicativo grátis e você pode download. E você pode gravar no seu smartphone. E você pode upload no seu website e compartilhar com familiares. Essa é uma ótima maneira de fazer porque isso dará oportunidade para você ver quais seriam algumas memórias que você gostaria de compartilhar, porque isso também vai te dar a oportunidade de formular perguntas importantes. Então, é importante que logo depois que vocês fizerem esse processo, vocês possam baixar o arquivo ou carregar o arquivo. Isso se chama guardar memórias para sempre. Então, lembre-se, é grátis. Então, cada vez que vocês recebem algo grátis, como esse dispositivo, é muito bom. Atividade número 3. Tire fotos melhores e em maior quantidade. Muitas vezes, quando as pessoas estão falando sobre suas memórias, existe poder também nas fotos. Quantos de vocês tiveram uma criança que nasceu e depois vocês tiram uma foto da criança, da mãe e do pai, aí vocês notam, olha, os olhos parecem com o da mãe ou o nariz do pai. Quantas vezes vocês já descobriram uma foto de um antepassado à medida em que você estava trabalhando na história da família e você notou uma semelhança, as feições desse antepassado com um filho ou um neto nosso? Meus bisavós, quando eles se casaram em 1940, eu gostava muito das fotos de casamento deles. Minha avó tinha uma roupa tão bonita. Eu gostava muito desse momento que foi preservado. Então, à medida que os bisnetos vão chegando, nós temos isso preservado. Então, preservar as fotos é muito importante. E quanto mais fotos você tira e quanto melhor a qualidade, você tem mais chances de preservá-los. Lembre-se que quando não está bem nítida, você quer deletar. Existem várias maneiras de fazer isso, principalmente no momento agora. A maior parte dos nossos smartphones tem umas câmeras muito boas. E você vai ver que quando você tira as fotos, você pode tirar a qualquer momento. Então, você não precisa somente tirar fotos em ocasiões especiais como aniversário ou casamento. Agora, você tem o smartphone que você pode carregar na sua bolsa ou no pacote e você pode tirar fotos quando você quiser. E são ótimas memórias para serem preservadas. Na vida diária, suas crianças, seus netos, os seus pais. Muitas coisas podem ser preservadas com fotografias. Existem muitos aplicativos também que são muito bons. Com respeito ao smartphone, também vocês poderão tirar fotos melhores. Então, se você quiser escolher um ótimo aplicativo, você pode escolher alguma coisa que tem aplicativos que podem ajudá-lo. As características são mais aperfeiçoadas. Então, isso também vão dar-lhe um guia como melhorar a composição. Coisas que vocês têm que prestar atenção. Quer dizer, quando você tirar uma foto, você tem que dividir. Você coloca 2 linhas horizontais e 2 verticais. E você coloca o ponto mais importante, não no meio como a gente pensa. A gente sempre coloca o foco no meio. Não é a melhor maneira de tirar foto. A melhor foto é quando ela está fora do centro, porque a foto fica mais interessante. Então, nós temos esses aplicativos que ajudam como fazer isso. E vai mostrar quando você está num bom lugar para tirar fotos ou não. Ou se você pode tirar a foto agora. Então, esses aplicativos vão ajudá-lo a melhorar a qualidade das suas fotos.
Por exemplo, você vai poder fazer coisas muito divertidas e preservar a memória no seu smartphone. Um outro aplicativo muito interessante para fotografia é esse que se chama Billion Graves. Esse tem muito a ver com a história da família, como tirar fotos de cemitérios e os locais das lápides. Eles estão tentando fazer com um depositório de fotos dessas lápidas. Quantas pessoas, quando vão no cemitério, leve a sua máquina fotográfica para você tirar foto das lápidas dos seus ancestrais. E aí você pode marcar. Existe um lugar onde você pode marcar onde está colocada essa lápide. Então, lembre-se que aí estão todas as informações muito importantes. E você pode linkar com outras websites. E as pessoas vão poder ver as fotos que você tirar, a foto dessa lápide, assim como outras pessoas que tiraram essas fotos, e você vai poder fazer essa pesquisa melhor. Então, quando você está fazendo a sua história da família e levando o seu smartphone, tire foto das lápides nos lugares de cemitério onde você visitar. E isso poderá ajudar muito nessa história da família. Existem coisas muito assim importantes que estão fazendo atualmente com relação a tirar fotos dessas lápidas. E a pesquisa que nós estamos fazendo pode estar conectando uma pessoa em qualquer lugar do mundo. Isso está relacionado com você tirar fotos dessas áreas e conectando com toda a parte do mundo. Isso também é um aplicativo grátis e que você pode baixar o arquivo no seu celular. E vocês vão poder conversar sobre isso na exposição. De ver como esse aplicativo funciona. A nossa próxima atividade é criar um scrapbook digital. Eu gosto muito de scrapbook digital, porque eu gosto de preservar essas memórias. Eu não tenho muita paciência para colocar em um livro de fotografias. Isso consome muito meu tempo, mas eu não tenho muita paciência de colocar as fotos em álbum, mas uma das coisas que eu gosto de fazer é esse scrapbook digital. E aí eu coloco e parece que é uma coisa profissional. Eu escrevo algumas coisas e parece que eu estou fazendo uma coisa muito profissional, mas na realidade é muito simples. Essa é uma maneira de preservar a sua memória atual, assim como também a história da sua família, scrapbooks. Esse software vem do estúdio e nós temos também uma cabine, uma barraca lá fora na exposição que vocês podem ir lá checar. E tem também várias páginas que vocês podem seguir para saber como fazer e todas as diretrizes de como vocês podem fazer esse scrapbook digital. E o legal é que vocês podem ter uma pessoa fazendo o trabalho, mas cada um pode imprimir o seu. Então, você pode imprimir várias coisas e você pode imprimir muitas cópias, você pode mandar digitalmente para outras pessoas. E é uma coisa muito boa para se fazer de uma maneira rápida e que não vai custar muito. E a qualidade desses arquivos, né, desse scrapbook digital vai ser muito bom. E você pode colocar documentos importantes e pode adicioná-los também. Certificados de casamento e documentos, se, por exemplo, se só tem uma cópia da certidão de casamento, você pode simplesmente reproduzir e enviar para todos. Então, todos podem ter uma cópia daquele registro.
Eu acho que esse custa mais ou menos $20, mas você pode ver aqui na exposição e aí você pode experimentar. E os jovens, especialmente, gostam muito. Eles gostam de montar e eles se divertem bastante. E fazem com muita facilidade. Quais são os formatos que nós podemos encontrar? Sim, nós temos de 8 polegadas por 8, 11 por 13. E quando você faz tudo digitalmente, você pode escolher o tamanho que você quer. Você pode fazer maior ou menor. Então, você tem muitas opções para impressão. Aonde que podemos encontrar esses? Ou aonde que nós podemos encaderná-los? Você tem que ir numa gráfica e há muitas companhias lá que podem encadernar para você. Esse tem um software que faz isso, que você pode... Costco e alguns lugares assim também podem fazer. A maioria das lojas que mexem com impressão podem fazer. Isso é uma coisa muito legal que a gente pode fazer agora, que antigamente nós não podíamos. Há muitas maneiras, novamente, muitos modelos que vocês podem usar. E alguns têm perguntas para perguntar para as pessoas e as pessoas podem preencher. O meu colega, a minha amiga, estava trabalhando num desses projetos e tinha a pergunta assim, você recebeu seu nome por causa de um ancestral? E ela então escreve que o nome dela foi dado por causa do cachorrinho que alguém tinha. E era um personagem da televisão e a mãe gostou desse personagem e deu o nome ao cachorro de Terry. Mas depois, então, ela recebeu o nome, que não foi por causa exatamente do cachorro, mas por causa do programa de televisão. E nós usamos o nome, né? Ela falou que usaram esse nome para ela. Então, mas é gostoso saber as razões, os motivos das coisas. Pergunte para as pessoas. Existe uma software grátis? Sim. A indústria de scrapbooking digital é muito grande. Então, depende do que você quer fazer. As coisas mais simples, elas são gratuitas. E, às vezes, se você quiser fazer uma coisa mais incrementada, então vai custar um pouco mais. Se eu quiser mais fotos numa página e se eu quiser mudar a disposição das fotos, esse tipo de software é mais caro. Então, tem várias opções, as que são gratuitas, as que são pagas. Então, tem uma grande variedade. Além daqui em Salt Lake City, onde eu posso conseguir esse software? Nós podemos checar no computador online e ver quais são as opções. Aonde que nós podemos procurar esses programas? Só tem que fazer uma pesquisa na internet. Ele perguntou quais são os formatos desses arquivos. Tem em JPEG, PDF, então depende qual programa que você está utilizando. Mas a maioria são formatos conhecidos que vão permitir que você arquive eles no seu computador. Ok, então vamos seguir em frente para a atividade de número 5. Vamos pedir ajuda. Ok, vamos passar o microfone para ele. Muito obrigada. Boa tarde. Eu devo dizer que
Eu aprendi muito nessa última sessão. Eu tenho várias opções na minha câmera e tenho que aprender a usá-las. E minha esposa sempre me pede para tirar fotos. E ela sempre me pergunta, como ficou a foto? Eu falei, não sei. Ela falou, mas é só olhar na foto. Ele falou, por isso que as mulheres gostam de tirar fotografia. Bom, isso é sobre mim. Vamos falar um pouco sobre escanear os livros. Quantos de vocês têm algum tipo de história da família em formato de livros? Como falamos, um dos desafios é que nós sabemos algumas coisas. Esses livros, eles não duram para sempre. Vocês devem lembrar, antigamente tinha um livro branco de 7 por 11 polegadas e a gente usava. Agora eu abro depois de tantos anos e ele se desfaz. Então, o legal é se pudéssemos escanear um livro assim. Então, como podemos fazer para preservar essas informações? O outro desafio é poder compartilhar essas informações. Muitas vezes, não é até que, infelizmente, alguém falece, que nós recebemos algumas dessas fotos, essas histórias e fatos interessantes sobre a vida das pessoas. Se fosse digital, a gente podia compartilhar agora. Então, escanear um livro é possível fazer de duas maneiras, com fotos e coisas assim. Falando brevemente, você não precisa fazer aqui, mas você pode fazer em casa. Se você não tiver um scanner em casa, você pode ir numa biblioteca e salvar em formato PDF. Pode fazer um scrapbook digital, fazer um blog e depois publicar. Aqui na conferência, há duas opções para para escanear seu material. Um é no Family Search, no site books.familysearch.org. E você também pode, assim, fazer isso disponível para todas as outras pessoas. E Mocovo é uma opção ainda melhor, que estará ali para escanear suas fotos e material. Só se você trouxe seus livros grandes de história de família, de recordações, então você pode escanear e depois você pode até jogar no lixo. Mas escanear livros, eu só gostaria de dizer uma coisa, que como alguém que se importa com a família, com a história da família, isso é uma coisa que eu gostaria e espero que meus familiares façam. Ao invés de ficar procurando essas coisas, é bom que eles tenham, então vou falar com eles sobre isso. Ok, fotos. Lembre-se, eu não tiro as fotos, mas eu gosto de falar sobre as fotos. Então, gostaria que vocês me dissessem quantos de vocês sabem quando eu falo o que é ZCMI? Será que é porque estamos em Utah? Para os dois que não levantaram sua mão, a ZCMI é uma corporação design que era uma das lojas bem grandes de departamento aqui, que era perto aqui do City Creek. Uma pergunta ainda melhor é, vocês já ouviram falar de ACMI? Ninguém levanta quase a mão. Então, eu vou mostrar para vocês ACMI. É a instituição de cooperativa do Arizona. Uma coisa interessante é que essa cooperativa aqui na foto não aparece muito bem. Aqui são meus familiares que eram responsáveis pela administração dessa cooperativa. Então, essa é uma foto legal. E ao falar sobre meus filhos, sobre a história da família, então, falamos de ZCMI. Você, não, mas espera aí, antigamente era ACMI, ACMI. Se pensarmos o que nós
tínhamos disponíveis até agora. Dennis falou sobre isso essa manhã. Ele falou como agora temos mais do que nomes e datas, são pessoas e histórias. E o gostoso na história da família, é ter a oportunidade de ter todos vocês compartilhar suas fotos e suas histórias online. E então, com isso, a história da família ela se torna mais significativa, né? Vocês têm nos panfletos de vocês o site do familysearch.org. Então, esse é um recurso que não está disponível para todos. Mas entre no nosso website, então deixe sua informação e você será convidado a entrar e participar. Há muitas fotos online e muitas informações. O que faz de você uma pessoa diferente? Então, são duas coisas que fazem isso mais interessante. Uma delas e isso não é tão diferente, mas é muito fácil adicionar fotos. Você vê o sinalzinho de mais? Se você clicar ali, ele abre uma nova página e você pode simplesmente rastrear a foto para o lugar certo. Coloque em minhas fotos ou qualquer lugar e aí então você vai carregar o arquivo e carregar as fotos naquela pasta. Ele pode diminuir também e a tela vai ajudar vocês a saber o que fazer na tela. Outra coisa que podemos fazer, e eu acho que isso é bem legal, nós podemos colocar a foto e ainda perguntar quem é a pessoa. E podemos então rastrear essas pessoas pelo nome. E uma vez que você coloque o nome dela, ela já vai para a sua árvore genealógica. Uau, esse é o Albert Freeman que você estava falando. E aí você clica sim e ela já adiciona. E se outras pessoas falarem dessa mesma pessoa, eles também podem ver as fotos que eu carreguei no meu computador. Lembra quem andou o primeiro carro de modelo T, né? Na cidade de Snowflake, no Arizona. Ele tinha um rosto super feliz, né? Então, isso é um exemplo que nós temos aqui de fotos que podem ser baixadas. Podemos criar álbuns diferentes. É bom ter uma foto e essa foto ser conectada a um ancestral e essa foto também ser ligada a vários outros álbuns. A pergunta há um limite para quantas fotos posso baixar? E a resposta é não. Nós estamos em fase de testes e vai ser ao vivo e vai estar funcionando em algumas semanas. Então, quantas fotos você pode carregar? Eu não posso te responder um número exato. Existem fotos que estão disponíveis para que possamos olhar. Eles têm uma parte onde nós podemos perguntar e receber informações. Sim, nós temos. Nós vamos saber quem postou essas fotos e como chegar nessa pessoa. A pergunta foi se os direitos daquela foto, os direitos autorais daquela foto vão ser preservados. Aqueles que entendem o que é os direitos, né, de alguém, então nós vamos fazer a mesma coisa que o Wikipedia faz. As pessoas têm as suas informações e essas podem ser compartilhadas. Então vamos ver aqui, quando nós temos vários álbuns, os jovens fazem isso.
E o álbum que esse jovem criou foi sobre todos os ancestrais e colocou tudo num álbum só, misturado. Então, foi interessante. Se você tem uma foto, muitas pessoas, você pode fazer comentário de um indivíduo? Sim, com certeza. As perguntas que nós temos, as fotos que nós temos aqui, por exemplo, essa aqui que tem várias pessoas, nós pedimos para que você faça, você tague essas pessoas e pode conectá-las à sua árvore genealógica. Então, John Woodruff estava lá e John Albert estava lá. E se você colocar lá, então as pessoas vão poder saber quem são. Eu recentemente vi uma foto da escola do meu tio, com mais de 30 pessoas nele. Um deles é uma pessoa que é meu tio. Os nomes estão lá. Eu posso dizer quem é o quê. Mas muitas vezes eles têm uma foto de várias pessoas. Será que eles poderão saber quem é? Bom, isso é uma das coisas que nós ainda não falamos muito sobre isso em termos de árvore genealógica. Se vocês viram, Ron Tanner vai falar sobre isso. Isso é uma das diferenças. Isso é uma das diferenças entre a pesquisa e a árvore genealógica. Na realidade, tudo tem a ver com uma árvore. E uma vez que você taguear essas pessoas, rastrear cada uma delas, elas vão ser compartilhadas com um grupo maior. Temos mais uma foto aqui e espero que no final possamos ter mais tempo para perguntas. A pergunta quer dizer, posso usar o PID para perguntas? Sim. Então, eu espero que no final tenhamos mais tempo para perguntas e respostas. As fotos são ótimas, mas sempre há uma história por trás dessa foto. Então, aqui temos um exemplo de como podemos colocar a foto e daí associar a foto com a história que nós vamos escrever ao lado. Com o programa de Family Search, a Holly ainda vai falar sobre o social media, mas você pode compartilhar isso com todos os seus amigos no Facebook ou qualquer outro site sociais. Mas porque você pensa assim, por que eu ia querer fazer isso? Mas sim para deixar outras pessoas saber de fotos de meus ancestrais e outras pessoas que podem ser interessantes para outras pessoas. Bem, atividade número 7. Grave o que você aprende na árvore online. Quantos de vocês estão usando alguma forma de árvore genealógica online para que vocês saibam a sua família? Talvez 2/3. A maioria está usando ainda papel. Eu quero dizer que eu também tenho essa preferência de usar papel. A Family Search e a árvore genealógica é realmente muitas maneiras e nós podemos fazer várias sessões nesse tópico. Mas se você vai no familysearch.org/árvore, nesse ponto, ou na primeira parte de março, era somente disponível para membros da igreja, mas agora está disponível para todas as pessoas. Estamos encorajando todas as pessoas a vir encontrar a sua família na árvore genealógica. Coloque o que você sabe e também apresente aos outros o que você tem. A coisa mais interessante sobre isso é que essa árvore genealógica é uma árvore. Eu discuti outro dia com uma pessoa como sou uma árvore e como todo mundo está conectado. É como uma árvore, mas como uma árvore tem várias folhas, não são exatamente conectados, mas todos pertencem a uma árvore.
Quando você encontra o seu antepassado na árvore, por exemplo, Freeman, eu coloquei tudo que eu sabia sobre ele, coloquei fotos, a história, e o meu primo veio e adicionou o que ela sabia. O meu tio adicionou o que ele sabia. Então, essa foto de John Albert Freeman, ela parece mais enriquecida. E isso só acontece com a colaboração de várias pessoas que estão clicando nessa árvore genealógica. Se você ainda não brincou com isso, eu gostaria que vocês pudessem ir no familysearch.org. A pergunta é: qual é a proteção da informação a respeito das pessoas que estão vivas? Se você mostra essa informação, nesse momento, você essencialmente é a pessoa que pode ver a sua informação. Eu sou a única pessoa que pode ver a minha informação. Eu posso ver a minha pessoa, a minha família, posso ver a minha família, posso ver os meus sogros. Você tem que manualmente adicionar essa pessoa porque ela está viva. Então, para os vivos, nós temos uma proteção. Não existe uma maneira de que você possa acessar alguma coisa que é minha ou então fazer pública para as pessoas. Nós estamos tomando um caminho bem conservativo nesse assunto. Então, muito bem, gravar nesse site, você vai poder ir no familysearch.org. Existem outras árvores também que estão por aí. Por exemplo, Ancestry Dog Pond, Genie, Find My Past, My Heritage, e tem muito. Eu acho que é menos a respeito que árvore você vai começar a usar. Algumas pessoas escolhem esse tipo, outras não. Mas o importante é que você comece a colaborar uns aos outros e comecem a adicionar informações na sua árvore. Então, essa é uma atividade. Vocês gostariam de se levantar e relaxar um pouquinho? Vocês estão sentados por muito tempo. Então, vamos para a próxima atividade número 8. Quantos de vocês imprimiram Quantos de vocês conseguiram imprimir uma tabela? Não é nada novo. Ou um gráfico, né? Uma vez eles decidiram, eles estavam puxando as pessoas e falando para elas: você tem que ter o seu próximo gráfico. E isso foi como fogo, pegou fogo. Nós recebíamos tantas informações e todo mundo tem esse gráfico que parece um leque. Para genealogistas, eu mostro para várias pessoas e eles ficam assim, não estão muito interessados, mas olhe para vocês. E vocês podem notar, e é a coisa mais legal que existe. Então, vamos ver um pouquinho sobre esse gráfico que parece um leque. Existem várias coisas. Existem vários sites que vocês podem imprimir esse leque gráfico. Isto é uma nova versão do familysearch.org. Isto vai vir em algumas semanas. Não está ainda aqui, mas vai chegar. E uma coisa divertida sobre isso é que é muito ativo esse leque gráfico. Por exemplo, um desses quadradinhos dos seus antepassados, ele move essa pessoa ao meio. É divertido. É uma outra coisa interessante que vocês podem começar a descobrir. Mas também não mostramos somente os antepassados, mas os descendentes, e isso é muito interessante. Existem alguns exemplos desse gráfico em forma de leque, e isso é uma coisa que está na exposição. Existem vários grupos que estão fazendo isso. Mas que maneira maravilhosa! É uma peça muito importante para a família e poder falar as histórias. E é aqui que a história se encaixa. Vamos então para a atividade número 9. É a site social.
Então, a atividade número 9 é a mídia social. Quantos de vocês estão envolvidos na mídia social? É uma ótima maneira de compartilhar informações, é uma maneira muito boa de manter-se conectada com os teus parentes, primos, filhos. E a maior parte dessa mídia é que muitas vezes você pode ajustar a sua privacidade. Uma vez que você coloca, ele não tem privacidade nenhuma, ele vai. Então, vocês têm que tomar muito cuidado quando você coloca alguma informação, porque ela está disponível a todas as pessoas que estão linkadas com essa média. Tenha certeza que quando você coloca alguma informação, coloque uma informação correta e para essa mídia social. Mas uma das coisas positivas da mídia social é que a maioria dos sites, eles estão aprendendo como falar um com o outro. Se você coloca alguma coisa no Facebook, você pode colocar num blog ou no Twitter e você pode atualizar uma só vez e vai para os 3. É uma boa maneira de atualizar, e se você quiser conectar pessoas que estão conectadas com você no Facebook ou no blog, elas podem receber informações ao mesmo tempo. É muito mais fácil. Claro que é importante você controlar o que você vai colocar, mas é uma ótima maneira de espalhar notícias. E existe uma coisa nova que está acontecendo, é uma outra que eu aprendi não muito tempo atrás, que se chama justfamily.com. É uma ótima maneira de, se você quer somente dar informação à sua própria família, você não quer que seja público, mas ele trabalha da mesma maneira. Se você coloca alguma informação, você atualiza as informações da família e então eles podem acessar. É uma ótima maneira de manter a sua privacidade e estar um pouquinho mais protegidos. E principalmente as pessoas que ainda estão vivas, você pode colocar fotos da sua família, dos seus filhos, e somente irá para as pessoas que você escolhe que vão ter acesso a esse site. Então, é uma ótima maneira de colocar atividades, usar a média social, mas é mais privado, principalmente ao se tratar de pessoas vivas. É uma ótima maneira de trocar informações. É uma ótima maneira também de compartilhar o que nós estamos aprendendo. Veja quanto nós estamos falando sobre colocar fotos e tagging. E podemos também adicionar informações. Eu gosto dessa atmosfera de compartilhar. E também fazer pesquisa sobre nossos antepassados. Então, existem muitas opções para vocês quando vocês fazem a mídia social. E vocês vão encontrar alguns sites que ainda mantêm a privacidade. Então, vamos ver o número 10? Ok, na atividade 10, ajude a fazer com que esses registros sejam fáceis de se encontrar pela indexação. É uma coisa interessante que nós pedimos às pessoas para fazer. Procure nos registros e então depois digite as informações que você descobriu. A indexação é realmente um projeto muito grande e tem tido uma resposta, uma reação muito positiva. 200 mil pessoas são voluntários no projeto de indexação. Então, nós estamos tentando descobrir em 1940, o censo de 1940, quanto tempo levaria para a gente indexar tudo isso. E levou apenas 4 meses. Nossa, então, muito bom. Então, a indexação é uma maneira muito grande de ajudar a manter os registros.
nós estamos trabalhando agora em dois grandes lotes da imigração americana. E, com certeza, há muitos outros. Mas eu digo que sempre haverá necessidade de fazermos mais indexação. E você já está envolvido, então você provavelmente vai contagiar outras pessoas e envolver outros. E vamos ajudar a fazer com que as informações mundiais sejam acessíveis para a pesquisa. Tem uma pergunta. Existiam aplicativos para o Index? Então, a pergunta é que se existe um app para fazer indexação. Posso pedir para que você pergunte essa mesma pergunta, faça essa mesma pergunta em todas as classes que você for? New meaning to fast food right there. So the short answer Bom, is no. A resposta é não, mas, por favor, continue perguntando para que a gente consiga chegar nesse ponto e desenvolver isso. Então, continue perguntando. Bem, conseguimos fazer 10 coisas mais divertidas. Estamos dando somente a ideias para que você possa desenvolver daqui para frente. Se você quer aprender mais, se você assina na 157A, então você tem aí como você se registrar para comparecer e aprender mais sobre as coisas que nós falamos hoje. E tenha certeza que você vai no Expo Hall, e é um desses booths que estão aqui disponíveis e darão mais informações sobre as coisas que estão acontecendo. Sobre indexing, é um ótimo recurso para vocês. E também nós temos vários pontos importantes ou papéis que serão dados sobre os pontos mais importantes. Então, vamos tomar alguns minutos. Eu quero que vocês escrevam uma coisa que vocês vão fazer. Alguma coisa que você quer aprender mais, vocês vão fazer na próxima semana, depois que você vai para casa, vocês vão aprender sobre o que vocês fizeram hoje. Vamos ver o que nós falamos. Nós falamos sobre blogging, faça pessoal ou familiar, falamos de gravar algumas entrevistas de áudio, tirar melhores fotos e mais, fazer scrapbooking, escanear o seu livro, usar o Family Search para baixar as suas fotos e as suas notas, usar as notas do Family Tree, fazer o gráfico em leque e fazer indexing. Essas são as coisas que nós falamos. Escreva somente uma coisa que você fazer na próxima semana e começar uma dessas atividades. E nós temos alguns minutos para perguntas. Se vocês têm alguma pergunta, nós gostaríamos de respondê-las. A pergunta: como é que nós podemos preservar uma foto antiga? No sentido de manuseio das fotos ou no sentido de digitalizar? Essa é uma pergunta perfeita. Ok? Vai lá no Exhibit Hall e pergunte para eles como que eles podem escanear fotos. E nós também podemos ajudá-los. Mas Macavo são especialistas nisso. E quando você vê que as fotos estão se deteriorizando, então está na hora de você começar e cuidar dessas fotos o mais rápido possível. Outra pergunta aqui. Aqui no estande, aqui na exposição, eles estão mais ou menos no meio aqui do centro, bem no lado direito, perto do booth dos Family Search. E Macavo pode fazer essas digitalizações. Mais uma pergunta aqui? Eu tenho fotos de um grupo, mas eu não sei quem são todos. Então, eu não conheço todos que estão nessa foto grande.
E eu posso carregar essa foto? E eles dizem, eu posso dizer que você pode carregar essa foto, mas você não precisa saber todo mundo. Então, a pergunta é, quais são e se uma dessas pessoas está viva? Os indivíduos que foram tagueados e estão vivos, eles não podem ser pesquisados. Então, o que nós fazemos é perguntar à pessoa que baixa a foto para ter certeza que ela tem os direitos de fazer isso. É legal fazer isso. Mas pessoas que estão vivas, nós não podemos pesquisar. Sim, aqui. Essa é uma boa pergunta. Qual é a porcentagem dos filmes do Granite foram indexados? Parece uma pergunta muito difícil. Eu não sei a porcentagem que foi indexada. Nós expendemos muito tempo tentando descobrir quantos números foram digitados, mas eu não tenho uma boa pergunta para isso. Eu espero que eu tivesse uma boa resposta. Eu posso somente dizer a você que existe muito para ser feito ainda, mas em questão de números, nós não temos um número exato. E eu não sei mesmo essa resposta. É uma boa pergunta. A pergunta é se você tem uma foto antiga, você não sabe quem está nessa foto e você quer passar para frente para ver se alguém reconhece. Sim, absolutamente sim. Seria muito bom você mostrar como se você fosse a pessoa que está contribuindo e passando para frente. A ideia é que esteja disponível para outras pessoas que talvez possam reconhecer a foto. Tem um stand aqui que fala, que faz esse tipo de coisa. Então, tem aqui um lugar que você pode ir e que eles podem fazer o reconhecimento facial das pessoas. Aqui tem mais uma pergunta. E se uma foto tem mais que uma pessoa? Por exemplo, a pessoa pode ser tagueada se você conhece alguém dessa foto? As pessoas podem... Se você colocar essa foto, então você vai ser a contribuidora que forneceu a foto, mas outros podem taguear você também. E se você não conhece todas as pessoas e alguns deles está vivo? Bem, se você adiciona alguém que ainda está vivo, você ainda pode adicionar pessoas pessoas que estão vivas, mas você não pode, então elas não vai ser liberada isso para todo mundo. Ok, a foto vai ser conectada, vai ser já ao registro de falecimento, né? Mas se a pessoa é falecida, sim, mas... Ok, se você colocar lá na árvore genealógica uma pessoa que é viva, essa pessoa viva não vai ser possível pesquisá-la. A pergunta é se você coloca uma pessoa que está viva no sistema, a resposta mais fácil é sim. Você pode trabalhar à volta disso, você pode ter uma pessoa viva usando esse PID, mas é importante que você tome as precauções que nós já mencionamos antes. Ali atrás, ali atrás. That's a good question for Ben. It sounded like what Essa é uma boa pergunta para o Bennett.
se você não souber que se essa pessoa é falecida ou não, você pode colocar como se ela fosse viva para que essa pessoa seja preservada. Temos 1 minuto só, então uma última pergunta. Há mais apostilas lá no final da sala? Ainda há algumas apostilas disponíveis para vocês pegarem no final. Nós temos que encerrar. Senhoras e senhores, muito obrigada pela sua participação hoje. Obrigada.